Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Redosaurus. E sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai aprender a diversidade dos amiotas durante o período Permiano. Solta a vinheta, Caracas! Primeiro, continentes e plantas. O Permiano foi o último período da Era Paleozoica. O período Permiano durou pouco menos de 50 milhões de anos, indo de 299 a 252 milhões de anos atrás. Ao contrário do Carbonífero, que foi um período marcado por florestas tropicais úmidas, o Permiano foi um período de grande seca, e isso tem tudo a ver com a posição dos continentes. No Permiano nós temos a formação do megacontinente Pangea, formada pela união dos continentes, a Laurásia do Norte e a Gondwana do Sul. Mas a formação de um continente tão grande trouxe consequências para o clima e para a vida na Terra. Como a Pangeia era uma enorme massa de terra, a umidade do ar vinda do oceano não conseguia chegar às porções interiores dos continentes, já que chovia antes de chegar no meio do continente. Com isso, as porções continentais mais úmidas estavam restritas às áreas mais próximas do mar, enquanto que no interior dos continentes existiam porções extremamente áridas e desérticas. Esse clima mais seco em boa parte da Pangeia acabou levando à extinção de muitas florestas úmidas de pteridófitas do Carbonífero, e favoreceu a diversidade de um outro grupo de plantas, as gimnospermas. Essas plantas, que produzem sementes, mas ainda não flores e frutos, surgiram no período anterior, no Carbonífero, mas só se diversificaram mesmo no Permiano, por conta das novas condições climáticas do mundo. Ou seja, no Permiano, as paisagens vegetais já começam a ficar um pouco mais parecidas com as atuais, principalmente pelo surgimento de plantas como coníferas, grímpicos e cicadacas. Segundo, baratas. Em terra firme, um certo formato corporal de alguns insetos dominou a fauna de invertebrados do Permiano. Sim, estamos falando dos insetos com cara das malditas baratas nojentas. A forma de barata começou a se tornar a forma dominante entre os insetos durante o período Permiano. Mas quais são os fatores que tornam esse plano corporal tão importante? Bom, são vários. Começando pelo seu sistema digestivo, que é onívoro e generalista. Comer qualquer porcaria ajuda essas pragas a dificilmente passar fome e sempre encontrar recursos mesmo nos cenários mais limitantes. Além disso, o exoesqueleto cobrindo as asas e boa parte do corpo forneceu uma camada extra de proteção a esses insetos. E o sistema sensorial também recebeu mudanças, principalmente com antenas bem desenvolvidas e estruturas sensoriais nas patas. Por conta disso, esse plano corporal de barata acabou se espalhando pelo mundo no Permiano, e a maioria dos insetos dessa época se pareciam com as nojentas das baratas. Mas outros grupos de insetos que também se diversificaram muito no Permiano foram os besouros, percevejos e gafanhotos. Mas e os vertebrados? Bem, os amiotas passaram a adquirir grandes proporções e ocupar vários nichos ecológicos, como os sinapsidos e os anápsidos. Mas aquelas linhagens de anfíbios gigantes e bizarros que surgiram no Carbonífero continuaram se diversificando, e no período Permiano que apareceu o maior anfíbio temnospondilo da história, o Prionosuchus. Terceiro, temnospondilo e Prionosuchus. Os temnospondilos são um grupo de tetrápodes primitivos que surgiram no Carbonífero. Seus fósseis são conhecidos desde o início do Carbonífero, há 330 milhões de anos, até o final do Cretáceo Inferior, na Era Mesozoica, há 115 milhões de anos, e, em 150 milhões de anos de existência, se diversificaram em mais de 40 famílias e 170 gêneros. A maioria dos temnospondilos foram extintos, mas uma chegou a sobreviver até o Cretáceo Inferior, cerca de 120 milhões de anos atrás. Trata-se do Coolosuchus, cujos fósseis foram encontrados na Austrália. E aí que nos chegamos no Prionosuchus. Ele foi o maior membro do grupo Temnospondylos, e o maior indivíduo conhecido de Prionosuchus tem o tamanho estimado de até 9 metros de comprimento. O Prionosuchus tinha o focinho parecido com o do gavial da Malásia.
um crocodilano atual. Mas apesar de serem semelhantes, o Prionosuchus não era um réptil e sim um anfíbio. Os seus hábitos de vida provavelmente eram capturar peixes. Um estudo de 2017 avaliou a fisiologia de um parente do Prionosuchus, o Ategosaurus. Curiosamente, os pesquisadores encontraram evidências de que seu controle de temperatura e balanço osmótico, bem como os seus sistemas respiratórios, eram mais parecidos com os de um peixe pulmonar do que de um tetrapode anfíbio. E bem possível que isso valesse também para o Prionosuchus. Outro temnospondilo bastante importante do Permiano e o Gerobatrachus. Esse cara tinha características anatômicas que lembram tanto de sapo como uma salamandra. Isso levou os jornalistas a chamá-lo popularmente de sapomandra. Não e piada, esse é o apelido dele, kkkkkkkkkk. Eles identificam o Gerobatrachus como pertence a uma linhagem intermediária entre os dois grupos. Apesar que suas relações filogenéticas ainda não sejam completamente compreendidas. Outro grupo de anfíbios do Permiano e Seimoriamorpha. Eles eram animais de pequeno a médio porte. Eles também apresentavam características intermediárias, mas entre um anfíbio e um réptil. Eles provavelmente eram animais bastante adaptados à vida terrestre, mas ainda sem a capacidade de botar ovos amnióticos. Curiosamente, o Seimoriamorpha era do mesmo grupo dos amniotas, diadectomórficos e lepospondilos. Eles pertencem ao grupo chamado de Reptilomorpha, que significa forma de réptil. Bom galera, esse é a parte 1 do período Permiano. Eu vou falar dos amniotas no próximo vídeo. Então deixam o link e compartilham esse vídeo. E isso, fiquei com Deus e até a próxima. Tchau.